Aproveitar esta manhã, aproveitar esta manhã para compartilhar uma palavra de Deus para os nossos corações a respeito dessa graça que nos alcançou e de como esta graça nos transforma e faz de nós. Isso pode deixar aqui, irmão. Não leva não, já entregou a bênção. Abra as Escrituras no livro de Mateus. Glória Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. Capítulo de número 18, nós vamos ler a partir do versículo 21. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Até aqui nesse momento, põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor, muito obrigado por esta manhã, na tua presença, junto com meus irmãos. Neste momento, a tua palavra vai ser pregada. Faz um milagre na vida do pregador e usa ele para falar comigo. Faz um milagre no meu coração e desperta ele para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, esta pergunta que o apóstolo Pedro faz introduz para nós a questão do perdão e de como o perdão é uma graça, glória a Deus, tanto que deve ser recebida como que deve ser distribuída. E Pedro, querendo se, como ele sempre aquele que gostava de falar, gostava de perguntar, gostava de tomar frente, gostava de parecer que era muito espiritual. Era costume da época se falar que uma pessoa bastante religiosa mesmo naquela época, poderia perdoar 3 vezes a mesma pessoa que cometeu o pecado contra ela. Então, a pessoa que conseguisse perdoar 3 vezes a mesma pessoa que errou contra ela era considerado tipo um santo. E Pedro, querendo mostrar a sua espiritualidade, falou: Senhor, quantas vezes alguém deve perdoar o irmão que pecou contra si? 7 vezes? Ele já foi para 7, pensando que o Senhor ia falar para ele: Pedro, você realmente é dos bons, você realmente é dos meus. Você está entendendo tudo, Pedrão. Vem comigo que você vai ser
Não, Jesus falou: Pedro, meu irmão, senta aqui um pouquinho. Você não está entendendo nada do que é o Evangelho. Você não está entendendo nada que é o reino de Deus. O perdão é assim. Faz a conta aí, puxa aí a sua HP. 70 vezes 7, Pedro. Fez a conta? Quanto que deu? Quanto que deu? 70 vezes 7. Cadê? Ninguém está de celular, calculadora, ou é bom de matemática? 7 vezes 7, 49. Mais um zero, 490. Então, são 490 vezes que você deve perdoar a mesma pessoa que pecou contra você. Agora você entendeu o que Jesus está falando? Não, você não entendeu. Porque se você fez a conta e achou que é 490, você também não entendeu. Eita Deus! Você tem que perdoar sempre. Oh Deus! Todas as vezes. Quantas vezes e o que acontecer que for necessário. Mas pastor, aí já é demais também. Aí você já está querendo arrancar o nosso couro. Então, irmão, ou o Evangelho de Jesus arranca o nosso couro, ou o Evangelho de Jesus arranca a nossa carne, ou o Evangelho de Jesus transforma o nosso coração, ou a gente não recebeu o Evangelho, ou a gente não foi alcançado pela graça. Verdade, Pai. Você entende isso, meu irmão? Jesus quer arrancar o seu couro. Ele quer arrancar a sua carne. Ele quer transformar o seu coração. Ele quer transformar o meu coração. Ele quer tirar o meu coração de pedra, o meu coração egoísta, que quer buscar apenas os meus interesses, que quer se defender, que quer se justificar, que quer dizer que está certo, que foi ofendido, que foi magoado, que foi maltratado, que foi incompreendido, que foi rejeitado, e quer colocar um coração que veio do céu. Deus, Deus. Ah, pastor, mas aí já é demais, aí já é impossível. É isso mesmo que Jesus quer fazer. Ele quer fazer o impossível. Ele quer fazer um milagre, o milagre da graça, o milagre do alto, o milagre do poder do Evangelho. Ele não quer apenas que a gente usava um tipo de roupa um tanto quanto escandalosa e agora a gente usa uma roupa mais engomadinha. Ele não quer apenas que você antes usava um linguajar inadequado, cheio de palavras chulas, de palavrões, de maltratos, e agora você usa palavras mais bonitas, um vocábulo melhor. Não é apenas isso, meu irmão. Não é apenas você deixar de frequentar de repente a roda dos escarnecedores, os bailes, os movimentos, os fluxos, e agora você começar a frequentar a igreja. Isso é muito bom. Tudo isso é muito bom, mas isso ainda não é o milagre do Evangelho que transforma o coração. Isso ainda é a superfície, isso ainda é a aparência. Jesus quer o milagre, Ele quer a transformação do coração, que vai nos tirar de caminhar em direção à morte, de caminhar em direção à destruição, de caminhar em direção à condenação, para começar a caminhar em direção à vida, a vida eterna. Aleluia! Você quer caminhar em direção à vida eterna? Amém. Você quer caminhar em direção à presença de Deus? Então se prepara, porque Ele quer arrancar seu corpo. Fica lá aí. A porta é a
apertada e o caminho é estreito. E o Espírito de Deus começou a fazer uma grande obra. E é esta obra que vai nos levar para o céu. Que a sua mente, que o seu coração se volte para esta palavra. Porque pode ser que o seu milagre nela esteja. Conversando ontem um pouco com os jovens, nós falamos da questão emocional e de como em nossas relações, desde a infância, quando ainda somos crianças e passando por toda a nossa fase de adolescência, nós enfrentamos conflitos por causa de diferenças, conflitos por causa de jeitos, de opiniões, de gosto, de aparência. Nós temos, por mais que você foi criado por uma mãe, por um pai ou por uma pessoa que gosta muito de você e que quer ver o seu bem, essa pessoa ela não é perfeita, então certamente ela cometeu alguns erros, ela cometeu alguns equívocos. E você também, de uma certa forma, não é perfeito. Então, às vezes, as suas expectativas irreais em relação às pessoas, em relação àquilo que elas deveriam fazer e como elas deveriam te ajudar. E essas situações, elas vão sendo depositadas no nosso coração. Vão gerando mágoas. Vão gerando amargura. Há pessoas que, sabe, quando acontece alguma coisa, elas dizem: ah, não foi nada, tudo bem. Mas elas não se aproximam mais daquela pessoa. Elas dizem que não foi nada, mas também não tem mais nenhum tipo de intimidade. Há uns que dizem que eu não guardo rancor de ninguém, qualquer coisa que acontece eu já perdoo na hora para não ter problema. Mas essa pessoa Deus, não tem nenhum amigo íntimo. Há pessoas que dizem que errou comigo é uma vez só, não tem essa não, pisou na bola eu não dou chance, tem que andar comigo na linha, na reta, desviou, tá fora. E aqueles que dizem: eu perdoo, mas eu não esqueço. Ou seja, foi pro caderninho. Mas Pedro pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E Jesus começa então a contar uma parábola, para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo e qual é a diferença na vida do homem, da mulher, do jovem, da criança,
Então Jesus começa a contar uma parábola. É Deus. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com seus servos. Versículo 24. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que devia 10.000 talentos. Mas não tendo com que pagar, seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrado diante dele, rogava-lhe: Senhor, tem paciência comigo, que te pagarei tudo. Comovido, o senhor daquele servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Uma coisa me chamou a atenção, até porque não é comum em nossos dias, 10.000 talentos. Era um tipo de peso. Então você tinha as moedas da época, e você tinha alguns pesos que poderiam ser de prata, que poderiam ser de ouro. Para você ter uma ideia, um talento, ele era avaliado aproximadamente em 6.000 reais. Porque equivalia mais ou menos a 30 quilos de prata. Um talento, 30 quilos de prata, 6.000 reais. Este homem devia, estou considerando prata, porque poderia ser ouro, o texto não fala, mas estou pegando prata. Então, 10.000 reais, cadê a calculadora de novo? Um vale 6.000, 10.000 talentos equivale a... Vamos lá, 6.000. Você acrescenta um zero lá do 10.000, fica 60, certo? 60.000. Você acrescenta 3 zeros, fica 60.000. Milhões. Adolescentes, jovens, matemática é a graça do Pai. 60 milhões. Avaliando então o talento como 6.000. Então este homem tinha uma dívida de 60 milhões. Você sabe o que é 60 milhões? Vou te dizer, Júlio, eu não sei. Não faço a mínima ideia. Vamos pensar. Uma casa boa, 500.000. Uma casa tipo top, sem ser celebridade, mas top, 1 milhão de reais. Então nós estamos falando de 60 casas top. Provavelmente, não sei se nesse bairro tem alguma casa de 1 milhão. Alguém tem referência de alguma casa nesse bairro avaliada a 1 milhão? 1 milhão acho que não, né? Hã? 500 abaixo. Acho que não. 500 abaixo tem. Não temos no bairro uma casa avaliada em 1 milhão de reais. Não. Então, para você ter uma ideia, nós estamos falando de 60 casas de 1 milhão de reais. É muito dinheiro, certo? É muito dinheiro. Eu já fiz as contas, eu vou passar a minha vida inteira e acho que não vou chegar a ganhar 1 milhão de reais até eu morrer. De todo o salário que eu vou ganhar e receber na minha vida, não vai chegar a 1 milhão de reais. Lá nos Estados Unidos tem o clube do milhão, né? Que é a primeira pessoa que chega a 1 milhão
de dólares. Não 1 milhão de reais, seriam 3 bilhões de reais, mais ou menos. Então, 1 milhão, 60 milhões, enfim, é muito dinheiro. Você tem ideia do que Deus precisou fazer para te perdoar e te transformar em filho? Vou te dizer uma coisa, você não tem ideia. 60 milhões de reais ficou pequeno diante do que Deus precisa fazer para transformar eu e você em filho amado. Oh Deus, aleluia. 60 milhões de reais ficou pequenininho. Irmão, você tem ideia de que você é herdeiro do pecado original de Adão? Eu falo, pastor, não estou entendendo nada, não sei o que é isso, é o que eu falei, você não tem ideia de quanto você deve. Como herdeiros do pecado original de Adão, nós recebemos a condenação, a mesma condenação que Adão recebeu. Mas pastor, eu não fiz nada. Você não é um ser humano? Então você veio dessa linha. Bem-vindo ao time, chora junto. Mas para não dizer que alguém já está se coçando aí falando que Deus é injusto, depois você lê lá Romanos 5, para você não achar que eu estou inventando. Mas para alguém não achar que eu sou injusto, como prova de que nós somos herdeiros de Adão, é claro que a gente quer a nossa parte. Então a gente comete os nossos próprios pecados. Então a dívida vai aumentando. Eu sou herdeiro do pecado de Adão e condenado por ele, e eu tenho os meus próprios pecados. Você tem os seus próprios pecados. Eu lembro de um autor, e eu já falei isso aqui, que ele foi fazer uma conta de pecados, né? E aí é que tipo que nem Pedro, né? Perdoar 3 vezes. Então, o autor dizia o seguinte: vamos considerar aquele ser humano top de linha, moral lá em cima, cara recatado, né? Nem olha para os lados e tal. Essa pessoa, tipo quase santo, assumindo a posição de semideus, sentado ali do lado dos anjos, ele ainda vai cometer uns 3 pecados por dia. Ele é um semideus. Eu não quero nem contar os meus e os seus, entendeu? O cara que é semideus, ele vai cometer uns 3 pecados por dia. E aí, meu irmão, é palavra, pensamentos, atos. O negócio é feio, é feio. É só você olhar para o seu coração. Opa, não olha muito, senão... Então, esse semideus, 3 pecados por dia. Vamos fazer uma conta dessa pessoa. Vou pegar aqui, deixa eu fazer um corte aqui. As crianças tudo saíram. 10. A partir de 10 anos eu vou colocar. Vamos dizer que essa pessoa... de 10 a 20 anos. De 10 a 20 anos, 3 pecados por dia. Vai, calculadora de novo. 3 pecados por dia. Cada ano tem 365 dias. 3 vezes 365. 1080. Vamos colocar em 1000, certo? Para ficar fácil a conta. 1000 pecados por ano. É isso? E aí, em 10 anos, nós estamos falando de 10.000 pecados do cara que é o semideus sentado do lado dos anjos. Eu nem vou fazer a conta dos meus. Então, a dívida, pecado original como herdeiro de Adão e meus próprios pecados. Pastor, 60 milhões lá ficou realmente barato, porque acho que eu já passei um pouco dessa conta. Mas, meu irmão, o problema é que se parasse agora, né? Se a conta parasse agora, vai ali no marcador de água, o cara vem lá da Sabesp, tira
uma foto ali do reloginho e depois chega a conta para você. Aí vai de novo essa conta, pai, vai lá e corre. Mas você sabe que você pagou a conta, que foi cortada uma fotografia do momento, mas o relógio continua rodando. O relógio continua Rodando. O relógio continua Rodando. Então, meu querido, o problema da nossa dívida com Deus, o problema que Deus precisa resolver para nos colocar como filho dele amado, é que esse relógio precisa parar de rodar. O problema é se eu resolver o meu pecado passado e o pecado de Adão, que eu sou herdeiro, como que eu faço para parar de pecar? Porque é 70 vezes 7. Será por quê? Porque o outro então errou uma vez, nunca mais ele vai errar? Por que será que é 70 vezes 7? Porque a pessoa falou mal de você uma vez, nunca mais ela vai falar? Porque a pessoa te rejeitou uma vez, nunca mais ela vai rejeitar? E agora muda, passa para o outro lado do balcão. Porque você, eu vou só avisar, porque você deixou escapar aquela palavrinha, você nunca mais vai deixar escapar? Porque você deixou aquele pensamento ir em frente, nunca mais você vai deixar? Deus da graça. 60 milhões de reais devia aquele homem. Está ficando pequena a dívida. Mas, para nós estarmos caminhando com Deus, uma certa vez Deus falou para Abraão: anda na minha presença e anda na minha presença e perfeito. Não ouvi, pastor. Não, só estamos falando versículos da Bíblia, fica tranquilo. Então, para eu andar na presença de Deus como filho de Deus, eu preciso resolver o problema do pecado de Adão. Eu preciso resolver o problema dos meus pecados. Eu preciso resolver o problema do meu coração que continua pecando. E eu preciso... Não adianta você dizer então que agora vai se enclausurar lá no convento, que vai ficar dia e noite lá rezando, orando, fazendo jejum, entendeu? Porque isso não resolve. Deus está chamando para ser filho dele, para ser um santo no mundo de pecador. Não é para você se esconder, não é para você se enclausurar, é para você... Vem para a vida, vem para a rua, vem para onde as coisas acontecem. Deus precisa de filhos dele vivendo como astros no mundo. Você tem um chamado para ser sal desta terra, para ser luz deste mundo, não é para se esconder. Então, qual é a questão aqui? A questão é que não adianta apenas deixar de pecar, deixar de fazer o que é errado. Nós precisamos fazer o que é certo. Aquilo que é chamado de santidade positiva. Não é só me esconder e está resolvido. Não, eu preciso aparecer. E aparecer como um filho de Deus, como uma filha do Senhor, como um servo de Deus que reflete a beleza, a sabedoria e o amor do caráter de Jesus. Aleluia. Então, irmão, 60 milhões de reais ficou pequeno? Esse devedor tinha essa dívida de 60 milhões de reais. E aí o credor falou: olha, então assim,
prender ele, a família, sequestra os bens, manda para a prisão e não sai de lá até não pagar tudo. Ou seja, não sai de lá nunca, né? Irmão, entenda uma coisa: o que os meus e os seus pecados merecem é uma justa condenação. Se Deus me condenar, Ele vai estar sendo nada mais e nada menos do que justo. Porque se eu peco, se eu sou herdeiro do pecado de Adão, se eu cometo pecados diariamente, se o meu coração não muda, se eu não consigo ser perfeito, a coisa mais justa, falando de justiça, é eu ser condenado. Não sei o que você pensa a seu respeito. Mas este homem então clamou a misericórdia do rei. E sabe o que aconteceu? Ele alcançou a graça de ser perdoado. Ele alcançou a graça de ser perdoado. Eu acho que você não ouviu. Ele alcançou a graça de ser perdoado. Ele alcançou a graça de ser perdoado. Há alguém neste lugar que clamou e alcançou a graça de ser perdoado. Há alguém neste lugar que olhou para a cruz e viu o sangue do Cordeiro ser vertido. Oh, irmão, não é pouca coisa não o que Deus tem colocado sobre a sua vida. Deus amado. Não é pouca coisa o que Deus está fazendo para transformar você num filho amado. Não é pouca coisa o que Deus está fazendo para abrir as portas do céu para eu e você entrar. Oh Deus, Diz a palavra que Ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou. Deus dá prova do seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 5:1. Glória a Deus. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca oh saberei Deus, fala, Senhor. o preço dos meus pecados lá na cruz. Através da morte de Jesus, quando você recebe a Cristo como Senhor, você deixa de ser herdeiro de Adão. Você tem agora um novo nascimento. Você é herdeiro de Cristo. Você nasceu de novo na família de Deus. Através da morte de Cristo na cruz do Calvário, o sangue de Jesus perdoa todos os seus pecados. Deus.
espírito de sabedoria, espírito de revelação, Deus amado, que nos liberta do engano, da religiosidade, de achar que nós vamos, através da nossa obra, da nossa moralidade, da nossa santidade, fazer as portas do céu se abrir. Oh Senhor, nos liberta, que a tua palavra, que é a verdade, nos revele o caminho da tua graça, o caminho do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. O plano de Deus é muito louco. E Deus precisa arrancar o nosso couro para colocar esse plano dentro de nós. Entenda uma coisa, meu irmão. Antes de você fazer alguma coisa para Deus, que agrade a Deus, Ele precisa fazer alguma coisa em você, alguma coisa por você. oh Deus tremendo. A essência da religiosidade é tentar fazer alguma coisa para Deus de mim mesmo. Essa é a essência da religiosidade. Pode ser ajudar, orar, cantar, dizimar, pregar. Eis que não vos conheço, dirá o Senhor aos religiosos. É a essência da religiosidade. A essência da adoração é receber o amor de Deus, receber a graça de Deus, receber a obra de Deus na vida, com fé, com amor, e por conta desta obra que me alcança, eu sou transformado numa nova criatura. Deus amado, fala, Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que entregou a sua vida nas mãos de Jesus, para caminhar com Ele nesta terra, É Deus, aleluia. e para viver com Ele na eternidade, você recebe perdão, você recebe justificação, você recebe novo nascimento, você recebe a presença do Espírito, para que o seu coração seja transformado Oh Deus. dia a dia. Mas a parábola não terminou aí. Depois dele ser perdoado, ele saiu. Versículo de número 28. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Não vamos fazer conta de novo. E agarrando-o, sufocando, dizendo: paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão, até que pagasse toda a dívida. O homem devia 10.000 denários, 10.000 talentos, e foi perdoado. Este seu conservo lhe devia 100 talentos, para você entender a diferença de proporção. O seu conservo, semelhante a ele, falou: eu não tenho condições de pagar.
então eu vou te mandar para a prisão. Ele suplicou, pediu. Mas o outro disse: não, você vai para a prisão sim, e vai pagar até o último centavo que você... Oh Deus, toca, papai. Oh, meu irmão, minha irmã, você que entregou a sua vida para Jesus, eu e você precisamos andar mais com Jesus, conhecer mais a Jesus, sermos mais parecidos com Jesus. Para entender o coração de Jesus, eu preciso andar com Ele, eu preciso estar em comunhão com Ele. Esta ceia é a ceia da comunhão, na vertical, porque é comunhão com Deus, daqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, e é na horizontal, porque é comunhão com os irmãos, como diz o Salmo 133. Mas eu preciso andar mais com esse Jesus, para quem eu entreguei a minha vida, porque senão as minhas palavras, as minhas atitudes, os meus pensamentos não vão refletir os pensamentos dele, não vão refletir as atitudes dele. A grande dificuldade nossa, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, qual é? Talvez você pense agora que o ladrão na cruz é o melhor de todos os crentes, porque ele foi salvo e na mesma hora foi embora. Mas eu e você continuamos na terra e continuamos convivendo com pessoas imperfeitas, e nós mesmos somos uma delas, imperfeitos. Isso significa conflitos, isso significa diferenças, isso significa mágoa, abandono, rejeição, orgulho, ciúmes, inveja, maledicência, murmuração. Até quantas vezes, Senhor, devo eu perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Sabe o que eu vou te responder? Depende. Quanto você acha que foi perdoado? 3? 7? 490? Quantas vezes você foi perdoado? Quantas vezes você está sendo perdoado? Quanta graça Deus precisa dispensar para sustentar a sua vida na presença dele a cada dia? Quanto da misericórdia precisa se renovar para que ao acordar nesta manhã o seu coração continuasse batendo como o desejo de servir a Deus? Quanto poder do alto precisa para você se levantar e continuar dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus, em Ti eu confio, e na Tua presença eu quero viver. Quanto perdão, quanta graça, quanto amor precisa para me sustentar dia após dia na presença do Senhor. Se eu estou cheio dessa graça, se eu estou cheio deste amor, ele precisa transbordar e alcançar
aquele que está do meu lado. Se você está cheio desta graça, ela precisa se manifestar. Ela precisa se manifestar em amor, em paciência, em perdão, em longanimidade, em bondade, em mansidão, em temperança, em fé. Mas eu não tenho isso dentro de mim, pastor. Eu sei. É, Deus. Eu sei. Eu também não tenho. Mas tem um que está dentro de mim que tem. E Ele é Jesus. É, Deus. Mas tem um que está dentro de você que tem. E Ele é Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo, não vivo mais pela carne. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É, Deus. Aleluia. Tem sabedoria na presença de Deus. Tem graça na presença de Deus. Tem poder na presença de Deus. Para eu e você sermos os filhos amados do Senhor. Mas sabe o que mais bloqueia o fluxo da graça? Sabe o que mais bloqueia o fluxo do perdão que vem do alto? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Deus amado. Você quer ser cheio do Espírito? Oh, Deus, toca, Senhor. Aleluia. Você quer ser cheio da graça? Você quer ser cheio de sabedoria? Oh, Deus, fala, Você quer papai. andar nessa terra como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem de Deus, mais do que vencedor. Libera o perdão que você recebeu. Aleluia. Verdade. Libera a graça que te alcançou. O meu e o seu pecado são infinitamente maior do que aquele que na sua limitação, Oh, Deus, ignorância toca, papai. e às vezes até crueldade está nos ofendendo. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, fica juntinho de Jesus. Ele é a videira. Glória a Nós Deus. somos apenas ramos, mas se estivermos ligados nele, haverá frutos da graça e do perdão. Feche os seus olhos e eu já peço aos obreiros que preparem a mesa da ceia. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, neste culto de Santa Ceia, aqui nós estamos para bendizer o Teu nome Deus amado. e Te adorar. Te agradecer, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão, pelo sangue que foi vertido na cruz do Deus, Calvário. aleluia. Tá. Senhor, Pai, Deus amado. em nome de Jesus Cristo, Pai, dá-nos me graça. ajuda, me ensina, Forças. Senhor, a transmitir, a distribuir, a compartilhar